Senhor, queridos irmãos, estaremos tomando a palavra do Senhor, a carta que Paulo escreveu à igreja em Colossos, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo do versículo de número 1 ao versículo de número 17. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Podeis tomar assento. Queridos irmãos, nós nos alegramos, pois muitos irmãos têm chegado a esta terça-feira, e uma terça-feira em que nós temos, além
privilégio de estarmos lendo a palavra do Senhor e estudando a Bíblia, estarmos também neste ato memorial da ceia do Senhor, quando nós podemos trazer a lembrança do preço da nossa alma, como o Senhor nos amou e entregando-se no sacrifício por nós, sendo nós pecadores. Mas nosso pastor presidente solicitou-nos que estivesse com os irmãos hoje para trazermos este estudo da palavra do Senhor. E pensando na ceia e pensando na vida de santidade, na vida de buscar a santidade, de progredir na santificação, tomei estes versículos que Paulo escreve a uma igreja que estava passando por uma tremenda dificuldade, pois era uma igreja que aceitou a palavra do Senhor, era uma igreja que conhecia a palavra de Deus, mas estava recebendo, através de muitas ideias, de muitas novidades, uma influência para afastar-se da presença do Senhor. Uma influência para deixar de estar no primeiro amor. Talvez algumas heresias se levantando, algumas ideias se levantando para trazer este povo a afastar-se do Senhor. Epáfras era o pastor desta igreja. Olhando as viagens de Paulo, nós vemos Paulo em Éfeso e ali ensinando, ali evangelizando, e essa cidade é próxima a Éfeso. Alguns teólogos dizem que Paulo chegou a visitar a cidade de Colossos, e outros dizem que não. Mas essa era uma carta que Paulo escrevia a uma igreja que ele não era o seu pastor titular, mas que ele tinha um cuidado em fazer com que eles não se afastassem da verdade, não se afastassem do chamamento que Deus fez a eles, trazendo-os do mundo de trevas, do mundo de erro, do mundo de fantasia, para caminharem agora numa novidade de vida. E é isso que os versículos vêm nos apresentando neste capítulo 3. Um porquê a trazer a minha vida para Deus, ou para viver uma vida de santidade com Deus, eu preciso ter este Senhor como alvo da minha vida. Eu preciso ter esse Senhor Jesus como aquele em que eu busco e penso, não é? Quando ele inicia os seus versículos, ele fala para que nós buscar as coisas que são de cima. No versículo 2, pensai nas coisas que são de cima. Então além de buscar, eu preciso estar pensando, eu preciso estar sendo incentivado a essa busca. Paulo também escreve a fim de apontar os erros que estavam cometendo este povo e mostrar que eles têm que ter em Cristo o tudo que precisam. Às vezes nós ficamos afoitos, ficamos presos ou embaraçados com as questões desta terra, com as questões do nosso dia a dia, e nos embaraçamos em pequenas coisas. Mas Paulo está escrevendo essa carta, dizendo à igreja que Cristo é tudo o que ela precisa. Cristo nos basta. Cristo é suficiente para nós. Por isso, o nosso hino diz: Cristo é tudo para mim. Tudo para mim é Cristo. Que nós possamos, queridos irmãos, estar buscando na leitura da palavra do Senhor essa certeza de que Ele é tudo na nossa vida. E para isso Paulo orienta essa igreja a sepultar
as atitudes da sua velha natureza. Por isso ele fala de prostituição, por isso ele fala de impureza, por isso ele fala de avareza, por isso ele vai relatando as questões e vai falar: despojai-vos, olha, de tudo, da ira, da cólera, despojai da malícia, da maledicência. Quantas vezes nós nos pegamos falando algo que não era para ser dito? Quantas vezes a gente se pega trazendo um comentário errado, na hora errada, da forma errada, da maneira errada. E Paulo vem dizendo: olha, você precisa buscar e precisa pensar nas coisas que são de cima. E deixa, e solta, e larga, e sepulta as atitudes da sua velha natureza. E se torne a criatura que Deus quer que você seja. É importante nós pensarmos sobre isso, porque nessa época em Colossos, alguns pensamentos filosóficos vinham querer trazer alguns valores para a igreja e estavam relativizando alguns valores morais, substituindo pensamentos cristocêntricos por outros pensamentos. E eu quero que você pense nos dias atuais. O que é que a filosofia ou os pensamentos filosóficos estão querendo trazer para a igreja, estão querendo trazer para a sociedade, estão querendo trazer e colocar assim de uma forma muito fácil para todos nós a ideia de que tudo é relativo. Os valores morais não existem mais. O pudor, o convívio da sociedade perdeu os seus limites, as suas barreiras, e a ética nem mais está existindo. Não vou dizer só a ética cristã, mas qualquer ética, em qualquer área, nós estamos perdendo os valores e querem colocar ou substituir esses pensamentos, esquecendo-se de Deus. Mas nós, e Paulo escrevendo essa carta a estes primeiros irmãos, ele está defendendo os padrões de Deus, ele está defendendo os padrões eternos, e ele diz: revesti-vos como eleito, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Olha só como ele vem trazendo para nós a importância de estarmos buscando o ágape, o amor de Deus, para estarmos vivendo na verdadeira comunhão e na verdadeira presença do Senhor. Paulo, nessas relações que ele traz e dizendo dessa vida de santidade, ele vai fazer-nos refletir ou fazer-nos pensar que nós devemos refletir de fato a nova vida que nós vivemos em Cristo. Por isso ele vai combater a heresia legalista, ele vai combater aqueles que trazem nos eventos evangelísticos, nos eventos mega shows, sinalizando ou querendo dizer que estão participando, que estão ativos, e aí dão títulos, vão dando nomes espetaculares às reuniões, mas vazias de Deus, vazias da palavra de Deus. Um movimento, um show, algo tremendo, de show de luzes, de iluminação, de som, de tudo mais, mas vazio da palavra viva, da palavra de Deus. E nós precisamos perceber que estão substituindo o compromisso verdadeiro de adoração a Deus
aquele espírito contrito, quebrantado, onde Deus fala, onde Deus manifesta, onde as lágrimas descem, e não apenas a emoção, mas a ação do Espírito de Deus faz mudar a vida, faz mudar o sentido, faz trazer de fato uma nova esperança, uma nova expectativa, e não apenas um show. Precisamos aprender a estar vestindo-nos de Deus e meditando na sua palavra, revestindo-nos do Senhor, tomando do Senhor e caminhando com Ele. Paulo está combatendo também a questão mística daquele povo, em que supervalorizam experiências. E se nós formos observar, estavam desacreditando da divindade do Senhor, estavam desacreditando do sacrifício do Senhor, que hoje nós estamos aqui para lembrar, para memorizar. Estavam dizendo, Ele não é Deus, Ele não tem importância, e Paulo vai estar trazendo então esse conhecimento para esse povo, exortando-os a viverem uma vida transformada, mudada, modificada. E ele está chamando esse povo a não viver essas fantasias, mas a trazer o seu culto racional, a sua mente, o seu pensamento. Há pessoas que se envolvem tanto em misticismo, em coisas fantasiosas, em coisas sobrenaturais, que fazem o ridículo e não percebem pela mente que estão sendo ridículas. E buscam através de A, de B e de C, sendo que o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sendo que o Senhor diz, ninguém vem ao Pai se não é por mim. E as pessoas vão envolvidas nesse misticismo, envolvidas nisso tudo, e não percebem que estão afastadas de Deus, longe de Deus. E Paulo está aqui chamando esta igreja, a cada um de nós, a estarmos buscando o Senhor, a estarmos meditando no Senhor, a estarmos usando a palavra, para dentro desta palavra, guiar os nossos passos, conduzir-nos a atender a sua vontade e o seu desejo. A verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso que nós vemos nessa carta, e principalmente nesse capítulo 3, Paulo preocupado, então, em lembrar-nos de que o nosso alvo é o Senhor Jesus. Lembrar-nos que nós precisamos sepultar a nossa velha natureza, e lembrar-nos que nós precisamos fazer refletir a nossa vida, ou a nova vida que Cristo trouxe para nós. Mas como fazer isso? Pensando no dia de hoje, pensando em comunhão, pensando em relacionamento, para que a nossa luz brilhe, para que o sepultamento da nossa velha natureza aconteça, para que nós estejamos pensando e buscando, trazendo à nossa mente as coisas de Deus. É preciso nossa união com Cristo. Fomos enxertados à oliveira verdadeira, fomos chamados, transformados, e o Senhor diz através da sua palavra, e nós confiamos nesta palavra, que se pois o Filho liberta, somos livres, e que nós somos agora chamados filhos de Deus. E a palavra diz que você não é chamado por causa da carne, você não é chamado filho de Deus por causa do sangue, não é por hereditariedade, não é porque você é bonitinho, tem uma formação, é por causa do seu gene, não. É porque você reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É porque você nasceu de novo,
Você encontrou-se com o Senhor, e é interessante que Nicodemos, que conhecia a letra, que conhecia que era um legalista, que estava ali, precisou encontrar-se com o Senhor, e o Senhor dizer: Nicodemos, nasça do Espírito, nasça da palavra, nasça de novo. Mas eu vou entrar de novo no ventre da mãe? Essa palavra transforma Nicodemos. Ela faz do velho homem um novo homem. E aí sim você pode entrar, fazer parte, enxertar esta oliveira verdadeira. Nós, como firmados nessa videira, como recebendo da ceifa do Espírito, podemos mudar o nosso fruto. Podemos fazer diferença. Podemos ser sinal, porque estamos em comunhão, participando do corpo e do sangue do Senhor. É importante essa luz brilhar, se mostrar na comunhão fraternal. Nós somos um corpo em Cristo. Nós somos a família de Deus. Ninguém tem maior amor do que esse que dar a vida pelos outros. E o Senhor vai nos ensinar dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E é uma tarefa difícil, porque às vezes a gente olha para uma determinada face, para um determinado rosto, para um determinado jeito e fala assim: mas eu não combino, eu não reconheço como meu par, como meu semelhante. E às vezes a gente despreza, marginaliza. Mas o Senhor vem nos dizer: se você não ama, o amor de Deus não está em você, e você não pode fazer parte da família do Senhor. Então, queridos, vamos sepultar as coisas velhas, porque não há judeu, não há grego, a palavra está dizendo aqui, mas somos todos filhos de Deus, somos todos pertencentes, e precisamos entender que o Senhor quer fazer-nos caminhar e chegar ao céu. E outra forma de estarmos fazendo isto é estarmos vivendo com o nosso testemunho diário. Então, como é que eu posso estar deixando brilhar a minha luz? Como é que eu posso estar tendo essa comunhão? Como é que eu posso estar entendendo que eu estou fazendo a vontade do Senhor, buscando isso que Paulo está dizendo, o alvo, isso que Paulo está dizendo, deixando a velha natureza, vivendo a nova vida em Cristo? Eu posso fazer isso quando eu estou dando o meu testemunho diário. E para isso eu quero lembrar com os irmãos Mateus capítulo 5 e o versículo de número 16. Mateus capítulo 5 e o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Será que estão olhando para nós e estão dizendo: Deus está na vida daquele, Deus está na vida daquela mulher, Deus está na vida daquele jovem, Deus está na vida daquele homem, Deus está na vida, porque eu tenho visto, e a sua luz tem brilhado e feito o nome do Senhor ser glorificado. E nós precisamos estar, queridos irmãos, vendo isso, porque é o que Paulo está trazendo a essa igreja, defendendo a fé, defendendo a oportunidade de uma nova vida e de uma vida de santificação, quando ele convida-nos a buscar, a estar deixando aquilo que não é do Senhor, a estar revestindo-nos daquilo que é pronto, próprio daqueles que servem a Deus, porque Cristo nos perdoou e nós precisamos também aprender isso. Revesti-vos, pois, do amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos entender que quem está fora da comunhão e do serviço ao outro, do ajudar o outro, está também fora da vontade de Deus.
Porque nós somos um corpo em Cristo. Então, se nós estamos afastados, ou se nós estamos isolados, nós estamos fora da vontade de Deus. Porque comunhão, irmãos, comunhão uns com os outros, não é opção. Eu quero ter comunhão, eu vou ter comunhão com o pessoal do coral, eu vou ter comunhão com o pessoal da orquestra. Não, comunhão é um dever de cada um de nós. Comunhão é algo que nós precisamos estar trabalhando. Comunhão não é estar no mesmo lugar, não é estar no mesmo lugar, na mesma hora, não é ter as mesmas ações, mas é estar buscando espiritualmente o convívio espiritual e juntos levantando as mãos para exaltar, engrandecer, glorificar o nome daquele que é soberano das nossas vidas. É estarmos atendendo ao chamamento de Deus. E eu lembro que comunhão é uma escolha nossa. Nós queremos estar em comunhão. Nós queremos estar juntos. Eu me lembro, logo quando me converti, tinha um corinho que dizia: quero ser um com você, meu irmão. Eu quero ir para o céu com você. Eu quero te compreender. Eu quero estar ao lado de você, porque eu vou morar com você lá no céu. Então essa comunhão, essa união é uma opção nossa, é uma escolha minha, e eu preciso estar buscando para estar atendendo isso que o Senhor está dizendo, para nós estarmos fazendo em nome do Senhor e dando por Ele graças a Deus Pai. É muito importante que nós precisamos entender que esse relacionamento que temos como igreja, ele só é conseguido com tempo. É necessário investirmos tempo na nossa comunhão ou no nosso relacionamento. Para termos comunhão, é necessário que a gente construa isso e investamos nisso o nosso tempo. Mas às vezes a gente não tem tempo para nada. A gente só quer fazer as coisas correndo. Para o casal chegar ao matrimônio, ao altar, ele vai namorar, ele vai ficar noivo, mas ele precisa de ter um tempo, ele precisa de estar conhecendo, ele precisa de estar conversando, ele precisa de estar se relacionando, tendo comunhão, para investir tempo naquilo, para depois dizer assim: não, é o certo e é o momento. Então nós precisamos entender isso, precisamos estar tomando e investindo o nosso tempo para essas coisas. Lembrando que estar no mesmo lugar não quer dizer que está em comunhão. Às vezes está assentado no mesmo banco, mas não combina. Tem aquelas pessoas que dizem: o meu anjo da guarda não combina com... Já ouviram falar isso? Quando a gente era pequeno, a gente falava Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Isso lá na minha região, não sei se aqui nessa região falava assim. Não tem como conviver, não tem como estar em comunhão. E essa comunhão, ou essa amizade, esse relacionamento, não quer dizer que nós precisamos ser parecidos. Amigos não precisam ser pessoas parecidas. A comunhão não quer dizer que nós precisamos ser parecidos. Nós somos imitadores de Cristo. Imitamos ao Senhor, buscamos o Senhor, caminhamos para morar no céu. Mas cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. Mas nós precisamos amar-nos, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. E se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, versículo 13, assim fazei vós também. Hoje é noite de comunhão. É noite de perdoar. Aquele irmão não me cumprimentou, aquele irmão é arrogante, aquele irmão é soberbo, aquela irmã, ela só pensa nas coisas dela. Perdoa, irmão, perdoa, porque nós queremos juntos ir morar no céu. Nós queremos estar na Canaã celestial.
Suporta, irmão, suporta. Esteja junto, compreenda, ame. É a paz de Deus para a qual fomos chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Nós precisamos aprender isso. E um ponto importante que em muitas falas nós já ouvimos é dizer assim: haja com o outro como você gostaria que agissem com você. É a premissa, é o pensamento primeiro. Eu gostaria que fizesse isso comigo. Eu gostaria que me respondesse dessa forma. Eu gostaria que fosse desse jeito, que eu fizesse. Não gostaria que fizesse isso comigo. Então não faça. É interessante nós estarmos fazendo isso, porque para existir essa comunhão, o perdão tem que estar em primeiro lugar. Vamos desenvolver essa comunhão. E para que isso aconteça, irmãos, a gente precisa trabalhar os nossos relacionamentos. E trabalhar os relacionamentos, nós temos algumas formas de trabalhar esse caminhar junto, esse andar junto, esse estar junto. E o primeiro ponto que eu quero falar sobre esse relacionamento é lembrar com os irmãos o episódio da mulher samaritana. Como começou aquele diálogo? Começou com uma pergunta. Então pergunte, se interesse. O Senhor Jesus fez perguntas àquela mulher. Ele conversou com ela, ele teve um diálogo com ela. Ele mostrou interesse. E às vezes a gente vê, irmãos, pessoas na casa de Deus, pessoas que estão próximas a nós, e nunca perguntamos: e aí, como vai? Vai tudo bem? E aí, como está a situação lá na sua empresa, lá na sua firma? E aí, lá na escola, como tem sido? Como é que vocês estão vivendo esse momento de pandemia, de isolamento social? Como está essa questão da inflação que está voltando a 2 dígitos no país? E como é que você está se relacionando com... E nós perguntarmos, irmãos, mas com interesse, com desejo de trazer relacionamento, comunhão, é estar cumprindo aquilo que Paulo está dizendo aqui, para que nós vivamos fraternalmente em amor, descobrindo-nos e sendo descobertos. Então, pergunte. Outra questão sobre os relacionamentos é entender que o relacionamento ele pode se modificar com o tempo. O que ele não pode é se quebrar. Porque às vezes as pessoas estão no relacionamento, são solteiras, têm um relacionamento, se casam, vai se modificar a forma de relacionar com o solteiro, mas ainda está no convívio, ainda está no grupo, e nós vamos entender que isso é necessário. Se nós formos lembrar a história de Esaú e Jacó, irmãos separados, irmãos que um foi para morar com um tio e depois vem no retorno, e quando eles retornam, há ali uma reconciliação, há ali um perdão, mas observe que mesmo havendo o perdão, um vai morar para um lado e o outro vai morar para o outro. Houve o perdão, houve a bênção do perdão, havia perdão entre as famílias, mas nós podemos entender que não se quebrou a comunhão. Ou seja, mudou as circunstâncias, mas eram irmãos e que se perdoaram, que se entenderam, que compreenderam o plano de Deus, a vontade de Deus. É isso que a gente precisa buscar entender na nossa vida, nesse relacionamento. Outra questão é participar, é ser envolvido, é estar buscando nesse relacionamento. E aqui eu quero lembrar
O episódio em que o Senhor Jesus se apresenta aos discípulos e Tomé não estava ali com eles. Ele não estava participando, não houve envolvimento, não houve o fogo abrasador, não houve a chama, não houve a comunhão, a paz no coração. E ele precisava, não, eu queria ver, eu queria ter. E quantas pessoas estão marginalizadas, estão do lado e não estão participando, não estão envolvendo, não estão caminhando. E é por isso que agora o pastor Samuel, atendendo um pedido, vai estar voltando com o culto na quinta-feira, de um culto de relacionamento aos novos convertidos. Pessoas que aceitam Jesus, pessoas que ainda não aprenderam a cantar os hinos da harpa, pessoas que estão aprendendo os primeiros passos, que ainda não conseguem encontrar se é no Velho Testamento, no Novo Testamento, vão vir aqui na quinta-feira para adorar a Deus num grande culto, para estarem aprendendo. É Deus trazendo os novos convertidos, é a igreja envolvendo-os para o relacionamento, para a comunhão, para estar junto. E você deve vir. Você que já tem uma experiência, você que já tem um conhecimento, deve vir aqui na quinta-feira para trazer um novo convertido, um que você está discipulando. Porque nós estamos aí no projeto Por Amor, discipuladores, com treinamento para as pessoas, mas para que isso seja colocado em prática na quinta-feira, para que você venha com ele e ajude-o a achar os versículos na Bíblia, a aprender os hinos do nosso hinário da harpa cristã. Era um pecador, andava sem Jesus. A música não é assim não, né? Não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou. Olha que lindo, irmãos. Deus nos concede esse amor para nós estarmos nesse relacionamento, aprendendo, entendendo, conhecendo, buscando. Então os novos convertidos devem ser trazidos aqui. Pessoas que estão caminhando e aprendendo a caminhar com o Senhor. E outra coisa que nós precisamos ter, irmãos, é proximidade. É um relacionamento relevante. É estarmos juntos de fato. Quando Paulo está escrevendo à igreja, e ele fala assim, olha, eu não me cansei de 3 anos estar com vocês, admoestando, ensinando, falando com vocês, trabalhando com vocês. Eu estava próximo, eu amava vocês, eu estava junto de vocês, comunhão. E é isso que nós precisamos estar buscando. E hoje, quando nós tomarmos do pão e do cálice, nós estejamos pensando nessa palavra, aprendendo a viver e trazer para a nossa vida diária essa vida transformada, o velho eu para trás, as coisas mudando e a minha busca e o meu pensamento nas coisas que são de cima, para viver em comunhão, para estar atendendo à voz do Senhor. Lembre-se, o Senhor Jesus caminhava com 2 discípulos indo para Emaús, caminhavam ali, iam com o Senhor. Por vezes acontece isso conosco, nós perdemos a noção do privilégio de andar com Jesus e acabamos perdendo o prazer da caminhada. Caminhavam com o Senhor e não estavam percebendo que estavam com Jesus ao lado deles. E às vezes você está na caminhada, acostumou a vir na terça-feira, começou a vir a domingo, na escola dominical, no culto à noite, é chamado para um culto numa congregação, e você está caminhando, mas Jesus está ao seu lado e você não está percebendo, você não está vendo. Nós ficamos presos às circunstâncias, nós ficamos presos aos momentos, nós dormimos na incredulidade, e não vemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele salva, cura e batiza com o Espírito Santo, que Ele cura as nossas enfermidades, que Ele está pronto a levantar-se e tocar a trombeta e nós sermos levados para estar com Ele. É preciso nós estarmos sentindo, porque estamos desconhecendo as Escrituras,
estamos desacreditando nelas, lá como a igreja em Colossos, sofrendo a influência filosófica, sofrendo a influência do mundo, sofrendo a influência legalista, sofrendo a influência misticista, e atrasando a sua caminhada e o seu caminhar com Deus. Mas nós precisamos, queridos irmãos, buscar o Senhor. E os discípulos, quando foram participar da refeição, da comunhão, tiveram intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, quando você tomar o pão e o cálice, a Bíblia diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão. Veja que você está em comunhão com o Senhor e tem intimidade com Ele, reencontrando com Ele pela sua palavra, reencontrando com Ele e voltando ao convívio dos discípulos. Olha, os discípulos de Emaús viram o Senhor no partir do pão, reconheceram, entenderam pela história que o Senhor contou, pela palavra, que Ele era o Senhor, e voltaram para estar com os irmãos, para dar o testemunho, para ter comunhão, para renovar as suas vidas. E é isso que o Senhor quer. Tome, queridos irmãos, a iniciativa de restaurar em sua vida esse convívio com o Senhor Jesus Cristo. Aproxime-se dele agora na comunhão e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida. Esteja caminhando com Ele, esteja junto dele. E eu quero terminar lendo outra vez o versículo 17 desse capítulo 3 de Colossenses. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Mas antes de entregar e estarmos orando, eu vou ler nessa Bíblia os versículos uma vez mais. Ainda está dentro do tempo que o pastor nos permitiu estar usando. Colossenses, capítulo 3, nessa Bíblia parafraseada, Bíblia Viva. Apenas como uma conclusão, as palavras aqui são mais claras e nos ajudarão a entender. Já que vocês ressuscitaram com Cristo dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegria que esperam por vocês no céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas aqui de baixo, porque vocês já morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão com Ele e participarão com Ele da sua glória. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos vergonhosos, ganância, pois isso tudo é idolatria. A ira terrível de Deus está sobre aqueles que vivem em desobediência. Vocês costumavam fazê-las quando a sua vida ainda era parte deste mundo. Entretanto, agora é o momento de arrancar e lançar fora todas estas coisas: ira, ódio, maldade, blasfêmia, palavras obscenas. Não mintam uns aos outros, e a vida velha que vocês levaram com toda a sua perversidade, é que fazia essa espécie de coisas, agora ela está morta e desapareceu. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo a cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhantes a Cristo, que criou essa vida nova no íntimo de vocês.
Coisa linda. Nessa vida nova já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. O que importa é que a pessoa tem Cristo e ela é igualmente acessível a todos. Visto que vocês foram escolhidos por Deus, que Ele lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo e santo amor, vocês devem pôr em prática a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência. Sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida e em perfeita harmonia. Que a paz de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês. Por isso é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do seu corpo, e sede sempre agradecidos. Lembrem-se do que Cristo ensinou, e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Aconselhem e ensinem essas palavras uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando a Deus em corações agradecidos. E tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Nos coloquemos em pés. Pai de bondade, Deus de amor, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ter a Tua palavra em nossas mãos. E essa palavra, Senhor, viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, não voltará vazia. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos apenas ouvintes, mas a sermos praticantes desta palavra. Continue falando conosco, dá-nos a Tua bênção, é o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Amém, graças a Deus. Obrigado, pastor Samuel. Vamos cantar o